Bem, essa é a nossa peça de hoje. É um jogo americano ou suplar, onde eu coloco o meio em tricô e o bico de acabamento em ponto segredo no crochê. Aí eu fiz o ponto rede e vim fazendo um relevo em ponto segredo. Ele ficou no tamanho padrão, né, de jogos americanos, que é 47 por 36 centímetros. Ele também serve como uma toalhinha. Se colocar uma florzinha, ele vira uma toalhinha. Então é uma peça delicada, bonita. E vamos então à lista de material para hoje. Nesse primeiro que eu fiz aqui, eu fiz ele em azul marinho com o bico, os detalhes em rosa. Mas eu vou fazer agora no cru. Vou fazer o centro dele no cru e vou colocar o bico de acabamento em azul marinho. Eu vou fazer no cru para a gente ver ele numa cor clara, né? Para ter um parâmetros aí de cor clara e escura. Eu vou usar para essa peça a agulha de crochê 4 milímetros, porque o ponto segredo fica bom numa agulha mais grossa. Como esse ponto é muito fechado, então eu estou usando a agulha de tricô 7, essa é da corrente, é uma agulha muito velhinha, já tem muito tempo que eu tenho, ela está até meio manchadinha. Eu sempre uso uma fita e tesoura. Então essa é a lista de material para hoje. Barbante número 6. Bom, eu vou começar então pelo cru e vou colocar 30 malhas. Eu gosto sempre de mostrar um pouco como é que eu coloco a minha malha. Então aqui eu dou só uma laçadinha para dar o início. Eu pego o fio que eu medi. Então esse aqui tá com 65 centímetros, vai ser o suficiente para fazer os meus 30 pontos. Então eu passo pelo dedo e volto. Passei pelo dedão, passo e volto. Aqui, olha, eu seguro para dar firmeza. Então, eu preciso de 30 pontos. E eu fiz a medição aqui, nesse fio, de 65 centímetros na fita. Então, é dessa forma que eu coloco a minha malha. 30 pontos, então. Eu sempre, aqui já tenho meus 30 pontos, eu já tirei a agulha, né, porque eu passo a malha com 2. Por que eu passo malha com 2? Com 2 agulhas? Porque eu vou mostrar hoje, quando a peça fica pronta, ela dá o mesmo tamanho. Isso aqui, né, dá uma elasticidade quando eu coloco 2 agulhas. Se eu colocar uma só, costuma dar defeito na peça. Aqui fica apertado e não dá o mesmo tamanho no retângulo. Então é por isso que eu coloco duas agulhas. Aqui, o ponto agora, o ponto aqui, ele vai ser o ponto arroz, do início ao fim, um tricô, um meia. Então, é isso aqui, ó. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Até o fim da minha carreira. Bem, agora eu já avancei um pouco para mostrar a sequência. Perceba que ele fica firme, ele tá bem
durinho, mesmo com agulha que não é a padrão para esse fio. Aí você é que decide, né? Se vai querer ele em outra agulha mais fina. Eu gosto, né, do ponto de arroz no barbante, na agulha grossa, porque ele destaca, ele fica bem altinho. Acho que fica muito bonito. Vou colocar bem pertinho, olha. Eu amo esse ponto, achei ele lindo. Aqui, o que eu faço? Aonde é meia, eu coloco tricô. Aonde é tricô, eu coloco ponto meia. Então, eu continuo fazendo tricô, um tricô e um meia. Só que aonde é tricô, eu coloco meia. Então, olha, era tricô, eu fiz um ponto meia. Aqui é o ponto meia, eu vou fazer um tricô. Como eu falei com vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer tricô se não for no pescoço, que nem agora eu tô fazendo aqui sem o prender no dedo, tô fazendo manual, mas é bom que a gente vai praticando, né, outras formas, todo dia é dia da gente descobrir algo novo. E essa é uma criação minha, né, esse trabalho, eu criei ele hoje de manhã e resolvi gravar, porque eu tô montando os modelos de suplar para o Dia das Mães. Dia das Mães é uma época que a gente vende muito suplar para as mesas postas. Então, eu já estou começando, eu saí já da criação de inverno de bebê e já estou começando, pensando já o Dia das Mães. Porque eu trabalho pronta entrega, então eu tenho que ter uma grande quantidade, né? Se tiver alguma feira, algum evento, ou mesmo colocar no Facebook, no Instagram, ou entregar em lojas. Então, a gente tem que ter a peça pronta lá em maio. Então, é isso. Aonde é tricô, eu coloco meia. E aonde é meia, eu coloco tricô. Eu vou seguir fazendo aqui. Bem, eu cheguei em 64 carreiras. Então, eu cheguei em 64 carreiras e na fita, caso você queira medir, está com 39 centímetros, quase 40 centímetros aqui. Porque o bico, ele tem mais ou menos entre 7 e 8. Aí vai dar certinho o tamanho pedido. Agora, é a parte de remate. Fazer só uns dois aqui. Eu faço o remate normal, com agulha de tricô. Pego dois juntos, sobra um. Pega dois juntos, sobra um, eu volto ele para a agulha. Então, eu faço o arremate. Esse estava aqui, volto ele para a agulha. Então, é isso. Bom, eu fiquei de mostrar aqui no final o porquê que eu faço o início, né, minha malha com as duas agulhas. Porque aqui, olha, na hora de finalizar o trabalho, fica certinho, não dá diferença de um para o outro. Fica perfeito, olha. Quer dizer que se eu tivesse colocado apenas uma agulha, ele não teria dado essa elasticidade, não teria ficado bom e daria diferença aqui no tamanho. Então, dá um acabamento mais bonito.
Então, por isso que eu faço sempre o início com as 2 agulhas. Agora eu mudo de agulha. Agora eu vou para a agulha de crochê. Aqui, agora que eu mudei de agulha, esse trabalho, ele não tem muito direito e esquerdo. É igual, né? Então, não tem muito assim que tá olhando essa questão. Eu faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e uma correntinha para dar o espaço. Toda ponta vai ser um lequinho assim. Uma correntinha. Aí, olha, tem esse nozinho aqui. Em cima desse nozinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo nozinho, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo nozinho, um ponto alto. Então, eu vou fazer todo o meu trabalho dessa forma. Só vai mudar na ponta, que aí, nas 4 pontas, vão ser um Vzinho. Então, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo local. E o restante, uma correntinha e no nozinho, um ponto alto. Então, é só essa repetição por todo o trabalho. Vou terminar o meu aqui e retorno mostrando como é que ficou. Bom, lateral finalizada, fiz toda a lateral, já fiz aqui o Vzinho para virar. Agora, esse aqui é o fio que sobrou, eu já vou passando ele aqui. Aqui eu vou pular um ponto e pegar o outro. Eu pulo um ponto e vou para o outro. Porque aqui já não tem o nozinho, mas tem bem essa marcação desse um ponto aqui. Então, eu vou as duas, o outro lado também, que é o início, que é o final da malha, também vai ter essa marcação. Aí é só fazer igual. Então, é essa sequência. Quando eu acabar essa carreira, eu retorno. Bom, olha que lindo que já está ficando. Quer dizer que se não quiser fazer, né, aquele outro bico, eu até esqueci de falar, podia ter parado no tricô somente. Se tivesse parado no tricô, ele também teria ficado bonito. Mas olha só como ele já está bem bonito, só nessa carreira de ponto alto. Então, aqui, a próxima carreira, ela vai ser igual a essa que eu fiz. A única diferença é que aqui, na hora de virar, eu fiz então os 3 pontos altos, para dar o intervalo aqui. Então, olha, em cima desse ponto eu faço um Vzinho, em cima desse eu faço outro V. Então, a sequência é essa aqui. Somente em cima do Vzinho eu faço 2 V, um de cada lado, para dar certinho aqui a volta. O restante, ponto em cima de ponto. Então, essa carreira não tem segredo, eu volto quando eu finalizar ela. Bom, a parte cru eu já finalizei. Então, tem até essa opção, né? Parar no tricô, ele não enrola, porque como tem um meia e um tricô revezando aqui, ele não vai enrolar. E parar também aqui. Então, ficaria uma peça mais simples, mas charmosa também, bem bonita. Mas, como eu não quero parar aqui, eu vou seguir. Como nessa aqui, olha, eu vou colocar agora o
o ponto segredo, as duas carreiras de ponto segredo. Então eu vou trocar para minha cor azul e já retorno. Bom, eu tenho duas carreiras agora de ponto rede. Então, olha, eu vou pegar na primeira carreira, vou prender, já tentando esconder a pontinha ali. Eu vou pegar no meio do ponto mesmo. Então, eu puxo mais ou menos da altura de um ponto alto, fecho a correntinha. Nessa voltinha, eu faço um ponto baixo. Prendo no próximo ponto, subo da altura de um ponto alto mais ou menos. Nessa voltinha aqui, que eu acabei de fazer o ponto, eu prendo e venho e faço outro ponto baixo. Então, esse é o ponto segredo. Para quem aí não conhece o ponto segredo, eu dou uma esticada na correntinha, fecho a correntinha. Essa volta que eu acabei de fazer, eu até seguro ela para facilitar, eu faço um ponto baixo. Na mesma carreira, eu venho e pego um ponto alto. Então, é isso aqui que vai fazer dar aquele relevo do rosa que eu mostrei. Pelo jeito, vai ficar muito bonito esse azul no cru. No vídeo aqui tá muito bonito. Olha lá, pego no meio do ponto e fecho. Então, é isso. Eu vou fazer toda a minha carreira, quando eu chegar aqui, eu retorno, porque é igual, é só isso. Cheguei no final da minha carreira, fiz o último ponto segredo, eu venho e prendo no início do primeiro ponto segredo. Aqui eu não tenho outra opção a não ser cortar o fio para fazer a última carreira, porque não tem como, senão eu seguraria esse ponto aqui na hora de fazer o último. Então, eu nem vou arrematar agora. Então, é isso, olha. Aqui, eu poderia também, né, seria uma outra opção, que seria parar exatamente aqui, olha. Já ficaria muito bonito. Aí, ele já teria um trabalho bonito aqui, se eu parar nessa carreira. Já teria o relevo aqui, estaria finalizado. Só que naquele modelo que eu fiz, eu preferi fazer mais uma carreira para dar mais um charme na peça de ponto segredo. Nesse caso aqui, eu escolho qualquer um, não tem problema aqui. E outra coisa, eu não fiz a contagem de pontos altos aqui, porque não tem necessidade, que esse bico não tem qualquer quantia de ponto, ele vai funcionar. Então, não teria necessidade de ficar contando. Então, aqui, olha, ponto segredo em cima de ponto alto. Eu já ensinei como é que faz o ponto segredo. Então, eu levanto ele mais ou menos da altura de um ponto alto, fecho, pego a argolinha que ficou e vou em cima do próximo ponto alto. E é isso. Bem, peça finalizada. Aí eu peço aí a colaboração de vocês. Qual que ficou mais bonito? Com o cru ou com o azul? A clara ou a escura? Eu acho bonito as duas. Tanto uma como a outra ficaram muito belíssimos. O relevo aqui do ponto segredo, depois tem que ajeitar direitinho, né? Eu ainda não dei assim aquela soltada toda na peça, mas já tá muito bonito. Então ela fica assim com esse efeito em relevo aqui no ponto segredo, toda a volta dela. Obrigada por acompanhar mais um vídeo e fiquem com Deus.